Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, ou o seu celular, smartphone. Tiago, capítulo 3. Beleza? Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que o dos outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ainda não foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pois então, essa parte aqui que a gente leu, ela é muito pesada, ela é muito densa e bem objetiva naquilo que Tiago estava querendo trazer aqui de entendimento. Porque ele fala desse órgão tão pequeno, né, que está aqui na nossa boca, e ele fala a magnitude, ele fala do estrago que ele é capaz de fazer, ele fala de quão poderosa é essa ferramenta e esse órgão que nós temos, né? Então, é preciso que a gente tome conhecimento, é preciso que a gente leve isso a sério, assim como o Tiago estava falando aqui tão severamente, tão duro, a respeito da nossa maneira de falar, a respeito das coisas que saem da nossa boca, porque isso é algo sério na vida do cristão, isso é algo muito profundo, isso é algo que a gente precisa vigiar, assim como na palavra também fala para a gente guardar o nosso coração, assim como na palavra faz diversas referências para que a gente possa guardar o nosso coração, para que a gente possa desviar o nosso coração do mal, assim também que nós possamos guardar e vigiar a nossa língua, a nossa boca, aquilo que sai dos nossos lábios. Porque da mesma forma que a gente está aqui, que a gente louva a Deus, que a gente canta, que a gente abençoa o irmão, que a gente agradece a Deus, pode passar 10 minutos, quando a gente sair dali, a gente já está xingando o motorista que nos fecha, a gente já está xingando alguém que falou alguma coisa que a gente não gostou, e por aí vai. Então, falar dessa linguagem, desse modo com que a gente tem que tratar esse órgão, ele é muito importante na vida da igreja e na nossa vida.
Porque se a gente não guardar a nossa forma de falar, se a gente não vigiar aquilo que sai da nossa boca, a gente vai ser mentiroso, a gente vai ser daqueles que não revelam a graça, o amor, a ternura, o perdão de Deus. Porque, como ele falou aqui, não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Então nós agora que saímos de uma condição de trevas, de pecadores, da natureza do antigo homem, agora nós caminhamos para a luz, nós temos um rumo, nós temos uma direção, nós temos um modelo. Então não tem desculpa, não tem o que a gente falar para tentar justificar a nossa forma de falar, a nossa forma de tratar as pessoas, de tratar as coisas. Agora nós temos um rumo, nós temos um exemplo, nós temos um padrão a ser seguido. E esse padrão está aqui. Esse padrão é a palavra de Deus. Então, como que a gente pode dominar esse órgão tão pequeno? Como a gente pode adestrar ele, né? Vamos falar assim, para que a gente não possa matar as pessoas, para que a gente não possa ser instrumento para que cause um incêndio e mate todo mundo ao nosso redor. Porque ele fala aqui que a língua, ela é como um fogo que vem do próprio inferno. Olha isso, olha o exemplo que ele fala. Então, como a gente pode dominar, como a gente pode ser fonte a jorrar, fonte de água da vida, como a gente pode ser essa fonte que vai jorrar apenas água boa, e não fonte que vai matar, não fonte que vai trazer destruição e morte na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o primeiro ponto está lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. O primeiro ponto para que a gente possa começar a adestrar e pôr rédeas, né? Como ele falou lá no começo, assim como os cavalos, a gente põe rédeas para que eles vão aonde a gente quer, para que a gente possa começar a dominar a nossa língua. A primeira coisa, lá em Mateus 12, 34, ele fala assim, ó: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então a primeira pergunta para que a gente possa fazer: do que nós estamos enchendo o nosso coração? Quais são as coisas que nós estamos alimentando? Será que nós estamos alimentando apenas o homem carnal, com coisas desse mundo, com informações desse mundo, com as notícias, com as correrias que a gente faz aí durante o dia, com as preocupações? Ou nós temos alimentado o nosso espírito? Ou se nós temos tido momentos com que a gente pare e busque e medite na palavra de Deus, aquilo que realmente vai trazer esperança. Porque não adianta a gente querer fechar a nossa boca se o nosso coração estiver cheio de maldade, estiver cheio de ódio, de inveja, de ira, de cobiça e tantas outras coisas. Porque a gente só vai conseguir falar aquilo que a gente estiver alimentando aqui dentro. Então, se o nosso coração estiver cheio dessas coisas, a nossa boca ela vai falar isso. A nossa boca só vai sair maledicência, a nossa boca só vai sair reclamação, a nossa boca só vai sair xingamento, só vai sair coisas que não agradam a Deus. Então, a primeira pergunta que a gente faz: com o que nós temos enchido nosso coração? Será que a palavra de Deus, será que o Espírito Santo de Deus tem preenchido totalmente todas as lacunas desse nosso coração? Porque senão, qualquer brecha que a gente der, isso vai sair por aqui, ó. Então não adianta a gente querer pagar de espiritual, não adianta a gente querer ficar postando frases de efeito no Facebook. Quando as pessoas nos encontrarem, quando elas começarem a conversar com a gente, elas vão perceber que tudo aquilo ali é falsidade. Elas vão perceber que todo aquele ar de espiritual que a gente vive é tudo mentira. Porque elas não vão aguentar ficar 10 minutos perto da gente, porque a gente só vai ficar reclamando da vida, a gente só vai ficar falando mal do irmão, a gente só vai ficar reclamando um monte de coisa. E aí as pessoas vão se afastar de nós, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim. Então isso é apenas um indício de que o nosso coração está contaminado, de que o nosso coração está sujo, de que o nosso coração precisa voltar para a presença de Deus, para o colo do Pai,
e buscar aquilo que realmente traz esperança. Então, onde está o nosso coração? Outro versículo lá fala também que aonde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Então, vamos buscar, vamos meditar nessa palavra, vamos nos encher disso, para que o nosso coração esteja cheio da presença de Deus. E quando a gente abrir a nossa boca, vai ser para abençoar. Quando a gente começar a conversar com as pessoas aí nas ruas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, as pessoas vão ter o prazer de falar conosco. Porque da nossa boca está saindo vida. Está saindo fonte de água da vida. E é isso que nós fomos chamados. Então, o segundo ponto, lá em Efésios 4, no versículo 29. Efésios 4, no versículo 29. Um pouquinho antes de Tiago aí. Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aí. Segundo ponto, a gente precisa pensar um pouco antes de falar as coisas. Porque muitas vezes a gente fala na emoção, a gente fala levado por aquele momento que a gente está passando, e aí aquilo que sai da nossa boca é pior que você dar uma marretada ou dar um tiro na cara de alguém. Aquilo machuca, aquilo fere, aquilo entra no coração daquela pessoa que você disse algo que é pior que se você tivesse matado. Então, para que a gente possa dominar as nossas palavras, é preciso que a gente pense antes de falar. É preciso que a gente não deixe ser levado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Porque tudo aquilo que sai da nossa boca é reflexo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a gente pode pegar de exemplo, quando a gente está com raiva, quando a gente está grilado, você pode ver que a maioria das coisas que saem da nossa boca que nem precisa comentar, né? A gente não precisa nem dar exemplos. Então, às vezes, quando a gente está brigando com alguém, quando a gente está em alguma discussão e a gente está grilado, com raiva, as palavras que saem ali na hora são coisas que era melhor que a gente nem tivesse falado. Porque a ira, a raiva, o ódio vai nos levar ao afastamento de Deus, ao afastamento das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente pode ver, quando a gente entra em discussão com alguém e os ânimos começam a ficar aflorados, a gente não mede mais as palavras. A gente não pensa mais o que a gente fala e a gente começa a ofender. A gente começa a xingar, a gente começa a falar várias coisas que aquilo só vai matando, só vai destruindo. Então, pensar antes de falar é muito importante para que a gente possa ser bênção na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que ele fala aqui, ó. Não digam palavras que façam mal aos outros. Antes, usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé. Então pensa antes de falar. Será que aquilo que eu quero dizer para o meu irmão, ele vai ajudar ele a crescer? Vai ajudar ele a ser uma pessoa mais parecida com Deus? Será que aquilo que eu quero comunicar para o meu amigo, aquilo que eu quero falar com ele, vai ajudar ele a ser uma pessoa melhor? Ou só vai diminuir ele, ou só vai acabar com a vida dele? Porque não adianta nada a gente querer vomitar um monte de verdade para alguém se não tiver amor. A verdade sem o amor, ela mata. Mas o amor sem a verdade também ele engana. É uma mentira. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio. A gente precisa encontrar o ponto em que a gente vai chegar no nosso irmão, quando a gente vai chegar em alguma pessoa para falar algo verdadeiro, algo às vezes que ela precisa escutar e que ela às vezes não vai gostar, mas em amor. Porque senão não vai adiantar nada. Aquela pessoa vai pegar aquilo como uma ofensa, vai levar isso para o lado pessoal, e isso só vai desandar. Então não importa, então o que a gente tem que pensar é
não importa, o que precisa ser dito, o que você vai dizer, você tem que pensar também como você vai falar. Porque a maneira com que você fala, não importa se você vai estar certo ou errado. Se você estiver cheio de raiva no seu coração, se o seu coração não estiver movido por amor, para aquela pessoa com a qual você vai falar, você vai matar ela. A gente vai matar ela. Então, quando a gente for conversar, quando a gente for falar as coisas, que haja amor. Que haja amor sincero. Que haja o amor de Cristo. Que as palavras nossas possam ser cheias de ternura, cheias de perdão, cheias de graça, cheias de misericórdia. Porque foi dessa forma com que Deus nos aceitou. Então, muitas vezes a gente está sendo juiz demais na vida dos outros sem amor. A gente quer ser aquele juiz que vai apontar os erros e vai vomitar tudo na cara dos outros sem amor, então não vai adiantar nada. Como fala lá em Coríntios, se não tiver amor, é como nada. Então, pense antes de falar. Pense se aquilo que você vai falar vai abençoar aquele com o qual você está conversando. E lá em Provérbios 12, no versículo 18, ele vai resumir isso que eu falei agora. Provérbios 12, versículo 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Então, que haja cura. Que haja cura no nosso meio, quando a gente for se relacionar. Porque aquele que fala demais, aquele que quer apontar os erros demais e não sabe como usar essa ferramenta que é a linguagem, vai só matar, vai só destruir. Mas aquele que entende que precisa ser deixado usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer cura. Ele vai ser um instrumento de cura na vida daqueles que se relacionam com ele. Ele não vai se deixar levar pelas emoções, mas ele vai ser uma pessoa sensata. Ele vai ser sábio na hora de falar. E quando ele falar, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restauração. Porque se você usar de toda a argumentação, se você usar de todos os recursos, de toda a verdade, de tudo aquilo que você acha que é certo ou errado, e não souber trabalhar isso com sabedoria para poder ajudar alguém, não vai adiantar de nada. Então, muitas vezes a gente aconselha casais, a gente conversa com casais, e às vezes a gente, na nossa realidade, dentro de casa, a gente vê isso também, que quando há uma discussão, às vezes eu estou certo, às vezes ela está certa, às vezes os meus argumentos estão corretos, mas se não houver amor, de nada vai adiantar. Se eu não der o meu braço a torcer, se eu não ceder um pouco para que o meu irmão tenha vida, isso de nada vai adiantar. E lá em Eclesiastes 3, no versículo 7, Eclesiastes 3, no versículo 7. O último ponto que eu queria falar é isso, que fala lá: tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Então, às vezes a gente precisa ficar calado. Muitas vezes a gente quer falar demais, sendo que naquele momento a gente tinha que ficar com a boca fechada. Então, que a gente saiba esses momentos, que a gente saiba discernir quais são esses momentos na nossa vida. Em quais situações a gente vai precisar recuar.
a gente vai precisar fechar a boca e falar nada. Ficar com a boca fechada. Porque às vezes, naquele momento, se você abrir a boca, você vai matar. Você vai destruir, você vai tacar fogo. E isso vai ser igual o Tiago falou lá. Vai fazer uma grande queimada. Vai queimar tudo com o fogo do inferno, igual ele fala. Então, que a gente possa discernir nesses momentos. Tempo de ficar calado. Porque isso é uma forma também da gente dominar essa língua nossa. Não é apenas o muito falar, nossa muita argumentação, mas às vezes a gente ficar em silêncio. E ouvir o irmão, ouvir Deus. Quantas vezes a gente ora, fala, e não para um pouco para escutar Deus, não para tentar discernir qual é a direção de Deus, a gente só fala. E aí, o que Deus falou? E aí, o que seu irmão falou? O que a pessoa com a qual você estava querendo ajudar, ela abriu o coração com você? E aí, se for ver, a gente só falou, a gente só vomitou um monte de coisa. Então, que a gente saiba esses momentos em que a gente precisa se calar também. Em nome de Jesus. E quando a gente não entende, quando a gente não domina a nossa maneira de falar, quando a gente não domina esse órgão chamado língua, a gente começa a fazer mau uso das palavras. A gente começa a ir para outros lados que vão começar a destruir os relacionamentos. Então, o mau uso dessas palavras, elas vão caminhar para uma fofoca, para uma bajulação, para uma mentira, para uma ofensa. Então, quando a gente não sabe usar da maneira correta esse instrumento que Deus nos deu, a gente começa a caminhar para esse lado. Então, a fofoca aumenta, a maledicência aumenta, a gente começa a mentir, a gente começa a ofender, porque a gente não conseguiu dominar essa língua. A gente não conseguiu dominar aquilo que sai da nossa boca. Então, no nome de Jesus, que a gente possa orar e clamar a Deus para que Ele cure os nossos lábios, que Ele cure o nosso coração, porque só sai daqui aquilo que está aqui dentro. Então, às vezes a gente está igual sepulcro caiado. Às vezes nós estamos bonitos por fora, mas por dentro está tudo podre. E aí a gente não sabe, às vezes, por que as pessoas elas têm se afastado da gente. A gente não sabe, às vezes, por que os nossos amigos, as pessoas com as quais nós andamos juntos, às vezes elas não têm a paciência, o prazer de estar conosco. Porque da nossa boca só sai reclamação. Da nossa boca só sai desgraça. Da nossa boca só sai xingamento. Então, no nome de Jesus, que a gente possa tirar um tempo agora para orar. Cheguei, Daniel. E orar uns pelos outros. Que primeiramente agora a gente possa ter um momento individual com Deus aí. Que você coloque seu coração diante de Deus. Em cima disso tudo que eu compartilhei aqui, que o Espírito Santo possa trazer cura. Que o Espírito Santo possa visitar o nosso coração e limpar toda a sujeira. Limpar toda essa carga mundana que a gente vai se enchendo. E deixar com que Ele preencha cada espaço, cada área da nossa vida. Lá em Isaías 6, no versículo 4,
Quando Deus chama Isaías, ele fala assim, ó, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que tinha no altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Deus, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir com essa brasa de fogo, Senhor, e possa tocar os nossos lábios, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, Pai. Senhor, que nós possamos ser daqueles que vão ser fonte de água da vida, Pai. E não pessoas que têm jorrado água amarga, azeda, Pai. Que tem matado, que tem contaminado aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, Pai, porque quantas vezes nós acordamos azedos, Pai. E às vezes sem motivo algum, Pai. E nós não medimos as nossas palavras e nós saímos matando as pessoas, Pai. Deus, tem misericórdia, Pai. Vem com essa brasa de fogo, Deus, e queima os nossos lábios e nos purifica, Pai. Cura o nosso coração, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. A nossa mente, Pai. Para que a gente possa se encher mais do Senhor, para que as coisas que vão sair da nossa boca, Senhor, sejam para glorificar, Pai, e abençoar, Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Vai falando com Deus aí, irmão.